Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso quinto encontro. Hoje, sexta-feira, é dia de nós concluirmos aqui a nossa reta final para o TJ Minas. Nós fizemos ao longo da semana, todos os dias, uma aula em que nós trouxemos parte do edital a partir de texto de legislação e aí eu fui trabalhando aqui com vocês os pontos mais importantes, deixando algumas tarefas de leitura, tentando proporcionar a você um estudo aqui ativo, né? Não simplesmente o estudo no qual eu falo, não simplesmente o estudo no qual você vai recebendo a informação, mas você vai participando também. Nossa meta é gabaritar as questões que serão aplicadas na prova de domingo e acredito que nós, se não gabaritarmos, nós demos passos importantes para isso. Eu optei por trazer este quinto e último vídeo agora pela manhã. Hoje é dia de o Brasil vencer Camarões, hoje é dia de muitos de vocês se deslocarem para Minas Gerais fazerem a prova no domingo, portanto, melhor que eu faça a divulgação logo cedo e é o que nós temos aqui. Então, proporcionei aqui essa divulgação já pela manhã para que você possa assistir talvez cedo ao longo do dia, ficar um pouco mais fácil para vocês. Desde já eu gostaria de agradecer a todos por terem acompanhado o projeto. O número de visualizações está bastante alto aqui em relação a esse projeto do TJ Minas. Eu fiquei muito feliz com isso e espero que isso tenha sido bastante profícuo para você. Conto sempre com aquele joinha esperto, conto sempre com o comentário de vocês e conto sempre com vocês se inscrevendo aqui em nosso canal. Se a sua jornada em concurso público ainda não acabou, vem para cá. Vai ser muito bom poder trabalhar com você, tocar uma ideia, gravar alguns vídeos legais. Sempre estarei proporcionando aqui alguns vídeos com o objetivo de proporcionar aí o seu estudo, melhorar a sua condição de estudo, tá bom? Vamos lá então? O que nós vamos ver aqui hoje nesse nosso quinto encontro? Conforme eu disse a vocês, os dois últimos encontros seriam destinados ao estudo da execução. Nós estudamos a primeira parte de execução na aula passada e hoje nós concluiremos falando ali sobre penhora de créditos, penhora de empresa, várias possibilidades de penhora e mais para a parte final, a avaliação, a adjudicação, a alienação, a execução de alimentos e os embargos da execução. Eu diria para você que essa parte final aqui ela é a mais importante da aula de hoje. Esses outros temas eles são um pouco mais rápidos ou mais ágeis. De toda forma, como o nosso objetivo é sempre fazer um estudo integral e também deixar algumas dicas para que você possa avançar na sua preparação, eu vou passar aqui pelos artigos todos com vocês. Vamos lá? Começando então, penhora de créditos, pessoal. Vejam só, nós temos lá uma ordem de bens que devem ser penhorados e nós temos a possibilidade de serem penhorados créditos, créditos do executado, tá? O que nós temos aqui, pessoal? O artigo 855, ele fala que a penhora de créditos, ela se faz mediante a intimação. Então, nós teremos ali a intimação do terceiro, que é o devedor, tá? Para que ele não pague ao executado, mas pague ao credor do executado. Então, vamos supor o seguinte, você me deve uma grana, certo? Você me deve uma grana, ou seja, eu tenho um crédito. E aí eu devo para uma outra pessoa. Essa pessoa, ela vai pedir a penhora do meu crédito, então ela intimará você para que você não pague a mim. E você pague o que deve a mim a ela. É isso. E também a intimação do executado, do credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito. Ou seja, você vai intimar também o executado para caso seja pago a ele, ele não dispor do bem. Então, se você me pagar, eu serei intimado para que eu não me desfaça do bem, uma vez que ele vai ser utilizado para pagar a minha dívida. Certo? Então, aí nós temos, pessoal, basicamente essa ideia geral da penhora de crédito. Aí nós temos ali a possibilidade dessa penhora de crédito se dar mediante letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou qualquer outro título. E em relação a esses, nós teremos a apreensão do documento, porque nós temos aqui documentos que são exigíveis, o portador do documento poderá exigi-lo. Então, se você tem um cheque, você pode chegar junto à boca do caixa do banco e sacá-lo. Beleza? Então, por isso, nós temos aqui a possibilidade de apreensão. Só que se o título não for apreendido, ainda assim, o
devedor, ou seja, quem emitiu o título, quem emitiu o cheque, ele pode vir e confessar a dívida ao exequente, tá? Então é uma forma de você vincular. E aí ele será tido como depositário da importância, ou seja, se o título não for apreendido, não se for encontrado, mas o terceiro confessar que tem a dívida em relação ao executado, será este tido como depositário da importância, tá? O terceiro somente se desonera da obrigação, depositando a importância diretamente ao exequente, tá bom? Inclusive, né, se ficar verificado que ele negou o débito, esse terceiro, em conluio, né, com o executado, isso é considerado fraude à execução. Beleza? Show. Vamos lá, pessoal. Os demais artigos aqui, eles não são tão relevantes assim não, tá? Nós temos aqui no parágrafo 1º um artigo com prazo, o prazo sempre chama a atenção do nosso examinador, mas aqui nós não temos nenhum ponto assim que seja muito mais relevante. Esse prazo aqui é para quê? É para que o exequente se subrogue na dívida, então ele assume a dívida, né? Ou melhor, ele assume o crédito, né? Não vai assumir a dívida, assume o crédito. Então o exequente assume o crédito. Ele pode ser, então ao invés de ele aguardar a satisfação com o pagamento, ele assume o crédito e vai buscar o pagamento, né? Pode ser que ele prefira isso. Aí ele vai se manifestar, ele vai declarar a sua vontade no prazo de 10 dias a partir do momento que houver a penhora do crédito, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos falar aqui na sequência, né, seguindo com as espécies de penhoras que temos, para falar de penhora de empresa e de estabelecimentos e de semoventes. Prestem muita atenção. Nós temos basicamente 3 tipos de penhora aqui. Nós temos a penhora da empresa em si, ou seja, do empreendimento. Tá? Então vamos lá, vamos supor que você vai penhorar a empresa por uma dívida, né, existente. Você pode penhorar o estabelecimento, então essa empresa tem vários estabelecimentos, eu vou lá e penhoro um deles. Ou até mesmo você buscar a penhora de um semovente, né, de animais, por exemplo, um gado, né, são semoventes. Beleza? Como que vai funcionar isso, né? Deixa eu só apagar aqui que ficou um pouco pichado a nossa tela. Tá. Quando a penhora, diz o artigo 862, recair sobre estabelecimento industrial, né, semovente, plantações, edifício em construção, nós teremos aqui a nomeação de um administrador depositário. Afinal de contas, esse estabelecimento precisa ser gerido. Esses animais precisam ser cuidados, certo? Essa plantação, ela precisará ser cultivada. Então nós temos ali a necessidade de este administrador ser nomeado. E ele vai apresentar dentro do prazo de 10 dias, a contar do momento que ele foi nomeado, um planejamento da sua administração, certo? Então, é importante também estabelecer que o parágrafo 2º permite que as partes, elas participem da elaboração deste plano, tá? E aí nós temos aqui, na sequência, os demais artigos, tá? Veja, pessoal, são coisas bem específicas, né? Só você ver. Aqui no 864, nós estamos falando de penhora de navio, de aeronave, né? Não vai ser o seu dia a dia lá no TJ Minas, né? Assim, é algo bastante raro, claro, pode acontecer, mas eu acho que isso aqui tem pouco interesse para fins de prova, tá? Então é mais importante que você saiba a possibilidade e que você entenda basicamente que quando nós estamos aqui falando de penhora, nós temos a possibilidade de penhorar e o mais importante é você compreender que quando houver essa penhora, haverá um administrador que será encarregado de cuidar deste bem, né, dessa empresa, desse estabelecimento, desse semovente. Vamos lá? Vamos. Seguindo, pessoal, penhora de percentual do faturamento, né? Veja, a empresa ela vai ter um resultado financeiro. Deste resultado financeiro, ela tem uma margem bastante significativa, pelo menos na média das empresas, que são destinadas ao custeio da própria atividade. Tem as instalações físicas, ela tem que pagar os seus fornecedores, ela tem lá os custos, né, da empresa, os empregados, enfim. Haverá uma margem que é o lucro, né? Vamos supor que a empresa lá tem uma margem de lucro de 30%. Então, de cada R$100 que ela vende, R$30 sobra de lucro. Eu posso fazer a penhora do faturamento? Posso. Então, o faturamento dela é 100. A questão é muito simples. Eu posso penhorar 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%? É óbvio que não. Porque ao você penhorar um valor que seja muito superior ao lucro que eventualmente aquele empreendimento tem, você está colocando à prova o empreendimento. Na verdade, você está afadando ao insucesso o empreendimento.
Porque na medida em que não pagar as contas, o problema não vai ser só aquela execução, serão várias outras execuções em razão de outras dívidas que aquela empresa vai assumir. Então você só tem que entender o seguinte, que quando se fala de penhora, de faturamento da empresa, nós temos que ficar bastante atentos ao fato de que não é possível, não pode tornar inviável o exercício da atividade empresarial. Ah, professor, tem um percentual padrão? Não tem. Isso ficará a critério do juiz e vai levar em consideração, né, a própria atividade, os resultados da empresa, para que ele possa definir. Vamos lá, se a empresa tem 30%, talvez penhorar 10%, talvez penhorar 15%, que não vai comprometer ali o resultado financeiro, vai permitir que a atividade continue e devagarinho ela vá pagando eventualmente a dívida que tem, certo? Além disso, nós teremos, e aí é a segunda informação e a última que nós precisamos nos preocupar, a nomeação de um administrador depositário também. Por quê? Porque ele vai acompanhar o dia a dia da empresa, vai verificar o resultado, vai cuidar ali para recebimento desses valores, enfim, é isso que ele vai fazer, vai ter o repasse mensal e tudo mais, tá bom? Beleza? Vamos lá. Dando sequência, né, e aqui acredito que seja o último ponto exatamente o último ponto que nós temos de espécie de bens que podem ser objeto de penhora, nós vamos falar sobre a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel, né? Veja, vamos supor que eu sou seu devedor e eu tenho um apartamento, esse apartamento está alugado, todos os meses esse apartamento, em razão do seu aluguel, verte algum valor lá a ser pago para mim. Então, ao invés de você penhorar o bem imóvel, você pode penhorar o resultado, os frutos desse bem imóvel, que são os seus aluguéis. Se a minha dívida com você é 10 mil e eu ganho R$1.000 todo mês de aluguéis, você pode aceitar que sejam pagos 10 meses de aluguel diretamente a você. Tá? É isso que acontece, bem na verdade. A regra aqui ela é muito simples. Ela vem e diz que o juiz pode ordenar, o juiz pode vir e determinar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel, quando considerar mais eficiente para o recebimento do crédito. Então entende-se que, na prática, se for mais eficiente para recebimento do crédito e menos gravosa para o executado, o juiz poderá determiná-la. Também haverá a nomeação de um administrador depositário. Claro, no exemplo que eu estou te dando de 10 mil, de penhora de um aluguel de R$1.000, é muito simples. Mas muitas vezes nós temos o quê? Vários imóveis, nós temos algo que é um pouco mais complexo, precisa ser melhor administrado, nós temos um valor um pouco mais elevado, nós temos custos, né? Porque aí, vamos lá, poxa, por que esse mês só, né, dos R$1.000 que entraram, entrou só 900? Ah, não, tinha que fazer o desconto lá do IPTU. Ah, tinha que fazer o desconto, sei lá, né, tinha que fazer o desconto, sei lá, de alguma outra taxa, eventualmente que isso possa ser exigido, e aí tem que ser prestado contas em juízo, tá? Então, basicamente é isso, tá? Basicamente o que você precisa saber, isso não tem nada mais. Ah, beleza. O administrador, ele vai submeter ali a sua gestão, a sua atividade, né, só por a caneta, a aprovação judicial, mês a mês. Então, todos os meses ele vai lá, apresenta o resultado da sua gestão e isso vai ser aprovado em juízo, até para você ver a própria amortização da dívida que ele eventualmente tenha perante o juízo. Tá bom? Fechamos, portanto, essa parte? Fechamos, tá? As primeiras 4 páginas aqui basicamente foram destinadas a essas hipóteses em específico e como você percebeu, a gente pode andar um pouco mais rápido. Se você for zeloso, né, bastante zeloso, você vai fazer a leitura. Mas mais do que isso não me parece ser necessário, não. Tá bom? Bora. Moçada, vamos para a avaliação, tá? Só para a gente poder avançar aqui algumas informaçõezinhas, tá? Rápidas. O que nós temos? Nós temos lá, né, a petição. Opa, deixa eu apagar aqui. Só pegar uma canetinha mais pequena. Nós temos lá a petição inicial. Vamos apagar de novo. Dessa petição inicial, nós teremos a citação. Da citação, caso não haja pagamento. Caso não haja pagamento, nós teremos ali o arresto. Depois do arresto, nós teremos a penhora. E a vida da penhora, nós temos ali a avaliação dos bens, certo? Depois da avaliação dos bens, nós teremos, né, a expropriação propriamente. Ou seja, nós estamos exatamente neste momento aqui, ó. Tá? Exatamente nesse momento aqui, tá? A regra, né, e aí é por isso que isso é cobrado na sua prova, né, não tem outra razão senão essa, a regra é que a avaliação ela seja feita pelo oficial, ou seja, por você. Então é o oficial de justiça quem fará a avaliação num primeiro momento, certo?
Entretanto, já diz o dispositivo seguinte, que se houver necessidade de um conhecimento especializado, certo? Haverá a nomeação de um perito avaliador. E ele terá, esse perito avaliador, um prazo de 10 dias para que ele apresente um laudo avaliativo. Muitas vezes nós estamos falando de penhora de um maquinário que foi importado lá e que é responsável, por exemplo, pela fabricação de papel, ou para pegar uma madeira e tirar laminados daquela maneira. Olha, um oficial de justiça muito dificilmente terá condições de avaliar. Talvez ele, por uma raridade do mundo aí, ele já tenha trabalhado, daquelas coisas que acontecem uma vez na vida, ele já tenha trabalhado, por exemplo, numa atividade semelhante antes de ser oficial e conheça. Mas se ele não conhecer, não tem como. E aí, nesse caso, você vai nomear um perito avaliador, tá? O que diz o CPC? Aí já na sequência, né? Ele diz o seguinte, que não será feita essa avaliação, nem mesmo pelo oficial, se houver uma estimativa feita por uma das partes e a outra aceitar. Ah, vem lá a parte autora e fala, olha, esse maquinário meu vale 500 mil. A outra, beleza, concordo. Certo? Ou ainda, né, se tratar de títulos, de mercadorias, né, que tem o quê? Que tenham cotação em bolsa. Você precisa mandar por um perito, ou até mesmo para o oficial de justiça avaliar o quanto valem 1000 ações da Petrobras? Não. Você vai olhar o título, quanto vale lá, ela está valendo hoje em torno de uns R$28, 26, 28 reais, 26 mil, acabou-se, não tem erro. Basicamente é isso que é feito, tá? Aí não faz sentido, tá bom? Ainda, em se tratando também de títulos da dívida pública, não faz sentido você avaliar. Ações de sociedades, títulos de crédito negociáveis em bolsa, certo? Veículos automotores, veja, no caso do carro, né, embora a gente acabe utilizando como exemplo o ato do oficial avaliar o veículo, pode ser que seja necessário avaliar porque ele está deteriorado. A porta amassada, ele não está tão bem o veículo, mas veja, o valor venal dele, se for um veículo que está na média, não tem um acidente, não aconteceu nada com ele ali, ele vai ser consultado a tabela FIP e morreu, não tem nem o que avaliar. O próprio servidor lá no cartório vai puxar isso para o juiz, certifica nos autos e o juiz define o valor. Tá bom? Beleza? Show! Nós temos ali a possibilidade, né, de ser realizada, quando realizada essa avaliação pelo oficial de justiça, tá? Pelo oficial de justiça, ele vai fazer o quê? Uma vistoria e vai fazer um laudo. Vai anexar tudo isso nos autos. E vai buscar especificar o bem, as características, o porquê da eventual depreciação e assim vai. Tá bom? Ótimo. Nós temos aqui na sequência o artigo 873. Eu vou deixar ele para você fazer a leitura, porque é o seguinte, quando nós temos a possibilidade de uma nova avaliação, certo? E aí tem 3 hipóteses que estão descritas aqui, você vai parar, pode parar agora, como eu disse a você, é um estudo ativo, então você pode parar e seguir a partir daqui, ou se você quiser depois você volta, mas eu acho importante você ler, tá? Ou seja, quando que nós vamos ter ali, né, uma nova avaliação? Ah, houve um erro, né, tem uma dúvida, né, ou, né, se você chegar à conclusão de que o bem, ele teve uma avaliação e ao longo do tempo esse valor ele depreciou, tá? Você vai dar uma olhada lá com calma, você vai dar uma olhada com calma lá. E por fim, aqui, ó, só para você entender, qual que é a finalidade da penhora, né? Fica bem clara a finalidade da penhora aqui. A finalidade da penhora é você ter a precisão do valor que está sendo penhorado para fins de pagamento, né? Vamos lá, não faz sentido ter uma penhora de 200 mil se a dívida é de 100. Você vai ter que liberar o excesso. Ou também não faz sentido você ter uma penhora de 50 mil se o valor devido é de 100. Então, em razão do resultado penhora, depois de todo o processo de avaliação, e aí a finalidade da avaliação é essa, é você eventualmente buscar a redução ou a ampliação da penhora. Ou até mesmo que se espera a certificação de que a penhora se deu após a avaliação nos exatos termos de que precisávamos. Então eu senti, a convicção de que tudo está caminhando bem e de fato a penhora foi feita corretamente. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Aí vejam só que interessante, talvez esse dispositivo aqui seja o mais importante para você ficar atento aos atos que se sucedem. Lembra que eu fui colocando a ordem? Nós temos a avaliação. A vida avaliação, né, ou seja, tendo concluída a penhora, concluída a avaliação, o juiz faz o quê? Começa a fase expropriatória. A fase expropriatória poderá decorrer da adjudicação, poderá decorrer da alienação do bem, certo? E esses são os temas que você vai estudar aqui comigo, veja só. Aí nós já temos depois um tema específico. Então, no final das contas, o que nós teremos? Nós teremos a possibilidade de você adjudicar
ou de você partir para a alienação. Vejam, pessoal, o que você tem que saber aqui? A adjudicação ela é muito simples. Tá? Tem um artigo só cobrado aqui. Na adjudicação nós temos o ato de o exequente assumir a propriedade do bem que poderá ser levado a leilão. Então, antes de levar a leilão, ele assume a propriedade. Ah, esse bem aqui, essa caneta, ela foi avaliada em R$200, certo? E aí ele fala assim, olha, sabe uma coisa, o exequente pensa, eu precisava de uma caneta dessa, eu dou aulas, então eu tenho lá uma mesa digital, eu quero usar essa caneta para dar minha aula. Então, eu vou, ao invés de esperar vendê-la para pegar o dinheiro e quem sabe um dia comprar, vou ficar com ela, certo? Pode fazer isso? Pode, pessoal. Veja, no prazo de 5 dias da última intimação e decidida em eventuais questões, o juiz ordenará que seja feito o auto de adjudicação. Então, se eventualmente ali nós finalizamos a avaliação, vai lá, ele pode se manifestar pelo interesse em adjudicar. Tá bom? Veja, perfeita e acabada vai ser lavrado um auto, né, uma assinatura de um auto pelo juiz, daí depois é expedida a carta de adjudicação, e o mandado de emissão de posse, caso se trate de bem imóvel, né, então, se for bem imóvel, ou a ordem para que o bem seja entregue ao adjudicatário, ao exequente, em se tratando de bem imóvel. Tá bom? Beleza? Show? Fechamos. Uma possibilidade, você encurta o caminho. Ah, mas eu não quero bem, então vamos vendê-lo. Quanto à alienação, nós temos basicamente duas possibilidades. Você pode vendê-la, né, uma alienação privada ou mediante asta pública. Tá? A alienação privada é o leilão feito por interesse e condução das próprias partes, segundo regras que virão determinadas pelo juízo. Limites, parâmetros. O leilão público, né, a asta pública, é aquele feito pelo próprio juízo ou por alguém credenciado junto ao juízo. Tá? É isso, pessoal. Não efetivada a adjudicação, o exequente pode requerer a alienação por iniciativa própria ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público. Tá? Iniciativa própria ou corretor é a privada. Leiloeiro público é a asta pública. Então, ele pode diretamente vender ou pode fazer a venda mediante utilização de um corretor especializado em fazê-lo. O juiz vai fixar prazo para que a alienação seja feita, publicidade, preço mínimo, condições de pagamento, garantias, comissão e corretagem. Esses são os parâmetros, tá? Você tem que entender que esses são os parâmetros. Veja, foi feita, deu certo, carta de alienação e emissão de posse ou ordem para entrega ao adquirente. Imóvel ou móvel. Exatamente a mesma regra que você viu anteriormente, tá bom? Vamos lá. Nós temos, pessoal, também, né, a possibilidade do leilão judicial, certo? Se nós não tivermos a venda por iniciativa própria, nós não tivermos ali, né, resultado num leilão privado, nós vamos para o leilão judicial. Aí haverá nomeação de um leiloeiro público, né? Esse leilão será, né, está dito aqui que será presencial, né, se não for possível realizar por meio eletrônico. Então, a ideia é que se faça por meio eletrônico cada vez mais, né, no período aqui da pandemia, pós-pandemia, né, isso se consolidou, então nós temos cada vez mais um caminho no sentido, né, da realização desses atos de forma eletrônica, a não ser que não seja possível. Aí na sequência, pessoal, vejam só para você entender aqui os termos do nosso bate-papo, né? O que nós temos? Nós temos ali regras que são designadas ao leiloeiro. Por exemplo, ele tem algumas atribuições. Não vejo isso com tanta relevância para fins de sua prova, tá? Então, o que eu vou dizer para você? Dá uma lidinha se você puder. O que ele faz, né? O que faz o leiloeiro? Né? Então, tem algumas informações ali sobre ele, né? A questão, isso aqui é super importante já, o juízo vai fixar um preço mínimo. O que significa dizer? Que não pode ser formalizada a alienação em asta pública se o lance for abaixo do preço mínimo. Certo? Não pode. Haverá publicação de um edital, esse edital é dado ampla publicidade, não sei se você já viu jornais, aparece, às vezes aparece na TV, aparece nos sites dos tribunais, então tem toda uma ampla divulgação. Afinal de contas, né, dependendo do tipo de bem que está sendo objeto ali, objeto do leilão, nós precisamos conseguir fazer com que isso chegue até as pessoas, né? Não é tão simples assim. Então tem todo esse movimento aí.
Beleza? Show. Tanto é que o edital, ele tem que ser publicado pelo menos de 5 dias antes da data marcada para o leilão. Uma regrinha. Para quê? Para que essa publicidade possa acontecer. Né? Afinal de contas, o sucesso do leilão significa, né, de algum modo, uma boa divulgação. Caso contrário, quem que vai comparecer para pagar, né? Para comprar, né? É muito difícil. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Dando sequência, né? Tô tentando olhar aqui, pessoal, o que tem mais importante. Aí tem alguns procedimentos, né? Aqui nós temos, por exemplo, no 889, a cientificação da alienação judicial a algumas pessoas, né? Por exemplo, vamos lá, só para você entender o porquê disso. Eu nem acho que isso vai ser cobrado, você vai fazer a leitura conforme a gente combinou aqui, você vai pausando e fazendo a leitura do vídeo, mas basicamente o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, vamos supor que eu estou vendendo um imóvel que já tem uma penhora. Ele foi a leilão. Naturalmente eu tenho que, né, intimar os demais, né, credores, para que eles compareçam também, de certo modo, eles garantam ali o quinhão deles, certo? É isso, tá? Então tem aqui algumas regrinhas em relação a isso, beleza? Veja, quem que pode participar e quem que pode oferecer lance? Qualquer pessoa que esteja na livre administração dos seus bens. Então você pode, né, se você estiver na livre administração dos seus bens, sim, né, provavelmente sim, você pode fazê-lo, tá? Com exceção de tutores, curadores, testamenteiros, administradores, liquidantes em relação aos bens que estão sob seus cuidados, mandatários em relação aos bens que ele tem ali outorga de mandato, membro do Ministério Público, juiz, defensor, servidores públicos em geral não podem participar, então você não pode participar. Por quê, pessoal? Porque você não se beneficia ali das oportunidades que eventualmente surjam. Dos próprios leiloeiros, porque estão implicados, e dos advogados que atuam ali em nome das partes, tá? Hoje isso aqui é um mercado, pessoal. Nós temos fundos hoje que cuidam, né, FIs, né, que cuidam aqui, né, de se responsabilizar por fazerem leilões e tirarem proveito econômico deles, tá? Quem sabe se dá muito bem, quem não sabe se ferra pra caramba e acaba comprando bucha, né? Beleza? Show! Faltam apenas 2 tópicos, pessoal, e aí nós até vamos nos encaminhar para esse vídeo terminar um pouco antes, se bem que a parte da execução, da parte dos embargos da execução, nós vamos fazer com bastante calma, porque eu preciso que se entenda muito bem, tá? Vamos lá. Execução de alimentos, pessoal. Ela vem como uma modalidade, eu acho até estranho eles cobrarem só a execução de alimentos, né? Poderiam colocar as outras espécies também, se bem que aqui eles colocaram até um pouco mais de espécies, eles não fizeram isso lá no cumprimento de sentença. Mas qual que é a ideia, pessoal? A execução de alimentos é quando nós temos uma dívida muito peculiar. É quando lá o pai, geralmente o pai, ele não arca com o sustento do filho, tá? E aí, o filho, representado por sua mãe ou assistido por ela, se ele tiver mais de 16 anos, ele vem e propõe uma ação de alimentos. Tá? Propõe uma ação de alimentos. Ele pode propor uma ação de alimentos e obter uma sentença depois que vai a cumprimento, ou ele pode ter um documento, como por exemplo um acordo, né, ou um contrato assinado pelas partes e por testemunhas, e aí ele vai promover a execução direta. Quando se tratar da execução direta, nós estamos no artigo 911. O que o artigo 911 vai dizer? Vai dizer o seguinte, ó, você vai citar ali o devedor para que em 3 dias ele faça o quê? Para que em 3 dias ele pague, para que ele prove que o fez, ou para que ele justifique a impossibilidade de fazer. Então você faz a citação e se dá essas 3 oportunidades ao devedor. Vamos lá, pagou? Pagou. Beleza? Beleza. Comprovou que fez o pagamento? Comprovou que fez o pagamento. Justificou a impossibilidade, o juiz vai avaliar. É natural que o juiz pode aceitar ou não essa justificativa, e a regra, né, pelo menos jurisprudencialmente falando, é que são raras as vezes em que o juiz aceita uma justificativa de impossibilidade de fazer. Porque, cara, veja lá, como que você está de pé, tem seus bens aqui, está vestido, tomado banho, né, como que você está alimentado, se você não tem condições de pagar nem o sustento do seu filho, né? Enfim. Isso tem que ser considerado. Não basta o cara estar desempregado, né? Nós sabemos que tem muita economia informal. E o juiz leva isso em consideração para não permitir, na verdade, que se burle a regra, tá? Então, mas isso é mais uma questão de ordem prática. Beleza. Nós temos a possibilidade, caso o empregado esteja o devedor, de ser feito desconto em folha. Isso aqui é interessante. Então vamos lá. Eu ganho 10 mil reais, certo? O juiz fixa a pensão alimentícia em 1.500. Eu vou receber na minha conta, razão do meu trabalho, só 8.500. 1.500 já sai direto para pagamento, desconto em folha. Tá bom? Beleza? Inclusive, né, aqui a pessoa que é responsável, né, por pagar
ela tem, né, ela deve cumprir isso, sob pena de ser considerado crime de desobediência. Tá bom? Show? Ok. Vamos lá. Pessoal, último ponto aqui do nosso bate-papo, né, é o ponto dos embargos à execução. Deixa eu até ver se nós vamos ter um espaçozinho aqui. Vamos ter um espaçozinho aqui no final. Eu vou aproveitar esse espaço em branco, ó, que eu tenho, para a gente poder trazer aqui a ideia da execução em geral e desenvolver esse assunto antes de fazermos o fecho e isso ficar bem claro, tá? O que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui uma linha do tempo, né? Aí nessa linha do tempo, eu vou trazer aqui alguns elementos para a gente poder discutir. Vamos lá. Como que funciona a execução de título extrajudicial? Ó, vai ficar legal, depois você reduz aí, você acompanha no material. Tá bom. Na execução de título extrajudicial, nós temos, basicamente, ela iniciando com uma petição inicial. Essa petição inicial ela é proposta, ela passa, né, pelo registro, eventualmente pela distribuição, e depois nós temos a citação do devedor. Certo? Uma vez que o devedor foi citado, nós temos basicamente dois prazos que se iniciarão. Nós temos um prazo, que é um prazo de 3 dias, para que haja o pagamento. E nós teremos outro prazo, que é um prazo de 15 dias, que também se inicia a contar da citação, que é o prazo para a oposição dos embargos à execução. Certo? Vou até colocar a abreviação embargos à execução. Tá? Ou seja, os dois prazos começam simultaneamente. Evidentemente que quem paga não embarga, quem embarga não paga. Tá? Beleza. Ó, ótimo. O que acontece? Quando nós tivermos a citação, né, haverá citação para que haja o pagamento do principal mais 10% a título de honorários. Se eventualmente o pagamento for feito, e esse pagamento for feito, né, dentro dos 3 dias, a pessoa irá pagar o principal mais 5% de honorários. Tá? Então ele sofre um desconto, recebe um desconto de 50% nos seus honorários. Tá? Basicamente aqui é o que nós temos no início desse procedimento. Se ele não fizer o pagamento, ele já sai devendo principal mais 10%, e no final lá do processo, isso pode chegar lá na extinção, isso pode chegar a principal mais 20%, tá? Mas eu não vou nem deixar essa informação aqui, só para você não confundir, tá? Mas tem lá. Beleza. Se eventualmente ele opuser os embargos, o que vai acontecer, pessoal? A oposição dos embargos basicamente vai gerar o seguinte, é como se ele viesse aqui, apresentasse dentro do prazo esses embargos, e isso fosse gerar um novo procedimento. Certo? Basicamente a ideia é essa. Então, enquanto nós teremos, olha que interessante, enquanto nós teremos aqui, deixa eu só buscar uma outra cor de caneta, o trâmite da ação, a partir desse momento aqui, ó, em que houve a oposição dos embargos à execução, nós também teremos agora o trâmite dos embargos à execução. E os dois correm simultaneamente. Corre de um lado a execução, corre do outro lado os embargos. O que nós teremos depois de escoado o prazo, ou depois de apresentado os embargos, ou melhor, depois de ter passado o prazo sem o pagamento? Os próximos atos aqui, pessoal, serão o quê? Serão os atos de arresto, eu vou colocar aqui, ó, penhora, foi conforme nós vimos, penhora, aí nós temos, vou colocar essa seta de baixo, a avaliação, daí depois nós teremos a expropriação. Não é isso?
Foi isso que você viu até agora comigo, ó. Vou deixar em tela cheia. E aí, só lembrando que essa expropriação, ela abre para que nós tenhamos, de um lado, a adjudicação ou a alienação. E ainda essa alienação, é importante dizer que ela se abre para que ela se dê particular ou ela seja pública. Depois da alienação, só para deixar bem fechadinho aqui com vocês, o que nós temos? Nós temos a extinção. Temos a sentença de extinção da execução. Ou seja, né, veja, eu vou até recentralizar um pouquinho melhor aqui o nosso esquema. É isso que vai acontecer. Olha que bonito ficou esse esquema. É isso que você tem, tá? Beleza. Tá? Então, assim, os atos aqui continuarão, mesmo que nós tenhamos os embargos de execução sendo opostos, tá? Tanto é que se diz que os embargos à execução, eles não têm o condão de gerar a suspensão da execução, tá? Então, veja só, não gera, vou colocar aqui, ó, não gera a suspensão, tá? Em razão disso, eu não precisa de garantia, certo? Eu não preciso outorgar garantia nenhuma, tá? Então são duas premissazinhas básicas aqui, tá bom? Show? Beleza? Mais uma informação que eu lembrei aqui agora. Nesse prazo que eu tenho para fazer o pagamento, que eu coloquei em verde aqui, eu posso pagar ou eu posso parcelar. É um direito subjetivo do executado. E esse parcelamento, ele vai funcionar da seguinte forma. Você vai fazer 30% à vista e você vai pegar o restante em 6 vezes. Tá? É isso, 6 vezes mensais, tá? 6 vezes mensais. Então eu posso eventualmente pagar, né, pago os 5 ou parcelar. Beleza? Show? É isso, pessoal. Veja, aqui tem uma síntese, né, de toda a estrutura, tá? Aí você vai dizer, professor, mas eu sei, por exemplo, que eu posso gerar a suspensão, porque você falou aqui e viu que como regra não há. Pois é. Ah, mas e se eu quiser gerar a suspensão? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui, ó. Se eu quiser suspender, certo? Ou seja, para obter o efeito suspensivo, o que será preciso? Eu preciso, requerer. 2, eu preciso deixar uma garantia, ou seja, uma calção real, calção fidejussória, né, um fiador. E ainda eu precisarei, são 3 elementos, ainda eu precisarei demonstrar o quê? A urgência. Demonstrar que é necessário que eu, né, esteja numa situação importante, dizendo, olha, não dá para seguir a expropriação, porque se for expropriar, você vai pegar tal bem, esse bem vai gerar um prejuízo, blá, 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 e demonstrar a urgência. Aí você pode, né, obter o efeito suspensivo. E aí, esse efeito suspensivo vai gerar o quê? Eu vou colocar aqui, ó. Ele vai congelar a execução, até que os embargos sejam analisados. Depois que os embargos forem analisados, se for dado razão, para execução. Se não for dado razão, segue a execução, tá? Então veja, pessoal, né, aqui de modo amplo, nós temos um esquema de todo o procedimento dos embargos da execução, de certo modo uma revisão da execução por um todo, né? Como sobrou um pouco mais de tempo, eu pude fazer isso. Aí o que você vai fazer comigo agora? Agora vai ficar fácil, tá? E depois você pega lá esse esquema, quem quiser pegar esse esquema, vai lá, o material vai estar na descrição, você pode pegar ele, tá? Vamos lá. Veja, olha só, independentemente de penhora, eu posso opor os embargos. Já viu que não suspende. Beleza. Eles serão distribuídos por dependência, por quê? Porque vai formar um novo processo, né? É só você ver.
nós colocamos aqui, ó, forma esse novo processinho, essa nova linha do tempo, né, essa nova linha do tempo aqui em relação a essa, certo? Beleza, vamos lá. Então tá bom. Ainda, pessoal, o que nós temos aqui de importante? Né? O que nós temos aqui de importante? Né, eles são opostos no prazo de 15 dias, são prazos contados em dias úteis, né? Aqui fala, na verdade, que se tiver, né, mais de um executado, o prazo deles é contado de forma individual, a partir do momento que juntaram o comprovante. A execução por carta, tem uma regrinha. Ah, lembra do artigo? Ó, esse aqui, pessoal, é interessante, tá? Porque isso pode, numa pergunta muito maldosa, isso pode cair. Lembra do artigo 229? Você diz, claro que eu não lembro, senhor. Pois é, eu sei que você não lembra, mas nós passamos por ele. É o prazo em dobro na hipótese de litisconsórcio, quando o processo for físico, tiver advogados diferentes, escritórios distintos, dobra o prazo. Aqui não dobra. Porque os embargos de execução, eles são pessoais. Ele é só do executado. Então, por mais que tenhamos 10 executados, cada um vai defender o seu próprio interesse. Não tem como defender o interesse da coletividade. Então, cada um cuida do seu prazo e não tem dobra. Tá? A possibilidade do parcelamento, está aqui, ó, 30%. Né? Ele, inclusive, vai ser intimado para que se manifeste ali a respeito do parcelamento, se ele se deu de forma correta. Se eu quiser obter o efeito suspensivo, está aqui, ó. Basicamente, o que eu vou fazer? Né? Não é isso aqui. Daqui a pouco chegamos no efeito suspensivo. Tá? Indeferida vai seguir, o não pagamento de qualquer... isso aqui é o seguinte, pessoal. Tá? Eu não trabalhei esse ponto. Tá? Mas o que nós temos? Se houver ali, né, o pagamento de prestações sucessivas, né, vamos supor, igual alimentos. No caso de alimentos, eu tenho que pagar mensalmente. Então, eu vou ficar devedor durante o período todo até que se conclua, né, o sujeito lá, a criança, chegue à maioridade, né, ela atinja, por exemplo, mais de 18 anos. Durante todo esse processo, o que vai acontecer? Durante todo esse processo, ele vai... nós teremos ali o pagamento parcelado. Se eventualmente ele deixar de pagar uma, vai vencer. E vai gerar o vencimento e depois pode acarretar ali, né, a incidência de juros e de multa. Tá bom? Veja só. Nos embargos à execução, esse aqui é um ponto muito importante, tá? Muito importante mesmo. Tá? Eu vou até marcar de vermelho para você fazer a leitura, porque eu vou passar de forma rápida aqui. Você vai perceber que, inclusive, na minha revisão de véspera, no Estratégia, no domingo não, né? Domingo é tua prova. No sábado, domingo não vai adiantar nada, né? No sábado, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar por isso, tá, pessoal? O que é? O que você pode alegar, né, nos embargos à execução? Que o título é inexequível. Ele não pode ser executado o título. Porque o título está vencido, por exemplo. Ou ele está errado, tem algum vício. A obrigação é inexigível, porque ela está, por exemplo, lá sob condição suspensiva. A penhora foi incorreta, a avaliação foi errada. Há um excesso de execução. Né? Aqui, pessoal, no excesso de execução é importante o seguinte. Você está me executando por um valor maior. Eu tenho que dizer qual é o valor que deve ser executado. Então, você me executou por 150, mas é 100. Se eu não disser nada, você me executou por um valor maior, mas eu não sei quanto eu devo. Daí você nem sequer aceita a execução sobre os embargos sobre essa alegação. Você pode reter por benfeitorias úteis ou necessárias. Você pode alegar incompetência absoluta relativa do juízo ou qualquer matéria que seria lícito alegar como matéria de defesa no processo de conhecimento. E por que disso, pessoal? Isso aqui simplesmente pelo fato de que nós não teremos, e não teremos nos embargos à execução, na execução a possibilidade de você alegar matéria de defesa porque não teve processo de conhecimento. Então você pode vir a alegar isso. Beleza? Show? Tá aí. E aí eu vou chegar aqui, vou deixar a nossa tela nesse esquema final, que é o esquema mais importante para você, né, que vai estar lá no seu material. E, meus amigos, vou lhes contar uma boa nova. Chegamos ao final da nossa revisão. Foram 4 horas e 50 aproximadamente de bate-papo e foi muito legal. Espero que a gente tenha, eu possa ter trazido conceitos e noções importantes nessa revisão. Eu não tinha por objetivo lhes ensinar aqui detalhadamente os temas, mas fazer uma revisão de pontos que eu reputo sejam importantes. Tomara que tenhamos conseguido cumprir com a nossa missão, tá bom? Vamos lá, eu brinquei que eu queria gabaritar, né? Eu sou meio megalomaníaco. Mas se você conseguir acertar uma meia dúzia de questões, tá bom. Eu não quero pouca coisa não, pessoal. Nós temos que ser virtuosos, nós temos que esperar que o nosso esforço renda resultado. Eu acho que acreditar faz parte, tá?
Queridos, eu quero deixar uma mensagem para vocês aqui em encerramento. Tá? Você está num momento muito especial na sua vida. Você pode achar que esse momento é muito difícil, que não está dando certo as coisas para você, que você está batalhando, né? Que você já queria ter passado, que você já merecia ter passado, que a tua situação no teu trabalho é difícil, que você queria dar uma condição melhor para sua família, que você queria poder viver um pouco mais, aproveitar, que a Copa está aí e você perdeu, que o final do ano está chegando e você está cansado. Isso tudo é verdade, tá? Mas você tem que ter plena convicção, pessoal, de que existem pessoas que estão em situação muito pior do que a nossa, tá? Eu acho que isso é importante também, não é um falso moralismo, não é querer, né, aqui vir dizer qualquer coisa para você, a não ser nos colocar numa realidade. Você pode lutar, e você está lutando. Você diz, professor, tem pessoas que estão numa situação mais desgraçada do que a minha, eu entendo isso, mas tudo bem, isso não resolve o meu problema. Mas veja, tem pessoas que nem sequer têm consciência de que poderiam estar se preparando para um concurso como você está. Talvez tenham até melhores condições que você, mas você teve a percepção. Vou dizer uma coisa, mais importante, pessoal, não sei se você já ouviu, né, há um tempo atrás se falava o seguinte, né? Que você precisava ter uma ideia genial para você enriquecer. Você ia lá, vendia a sua ideia e ficava rico. Não sei se mais recentemente você não tem ouvido que não basta você ter uma ideia, você tem que entregar um resultado. Eu tenho plena convicção de que boa parte das pessoas nesse Brasilzão, em algum momento nas suas respectivas vidas, pensaram em estudar para concurso. Mas apenas algumas delas foram um pouco atrás. Apenas um grupo ainda menor decidiu entender um pouco melhor o assunto. Um grupo menor ainda resolveu estudar. Um grupo menor comprou um curso de qualidade para fazer o seu estudo. Um grupo menor ainda estudou um pouquinho. E um grupo menor ainda estudou como você. Só por isso você é privilegiado. Não pelo que você tem, mas pelo que você está fazendo nesse momento. Pelo que você está conseguindo entregar. Você já é um vitorioso. Eu sei que você quer mais, e isso diz respeito à sua natureza de ser um guerreiro. Você está, portanto, pessoal, de parabéns de ter chegado até aqui, independentemente do resultado. É claro que você quer mais. É claro que você vai ficar puto da cara se tu levar uma paulada na prova no domingo. Mas sabe o que é mais legal? Você vai ficar puto da cara e com razão. Só que você vai utilizar esta raiva para que você avalie a sua condição, o seu resultado no pós-prova, e sabe o que você faça? Você vai para o próximo concurso mais forte. Vai ter MP Minas daqui a pouco? Vai. E aí? Você não vai chegar mais forte no MP Minas porque você vai ter aprendido agora no TJ Minas? Então você vai ser melhor ainda. E pessoal, é nesse caminhar, de cada dia você ser um pouquinho melhor do que você foi ontem, que o resultado é inevitável. Que o resultado será a sua aprovação num concurso público, tal como o TJ Minas, no MP Minas, ou sabe Deus o que vier pela frente. Tem muita coisa boa reservada para nós. Nós precisamos querer. Você precisa correr atrás. E você está fazendo isso. Eu sei que talvez não seja a tua melhor preparação do mundo e nunca será. Mas é uma preparação, é um esforço e você está demonstrando isso. Tá bom? Meus amores, meus queridos, faça uma excelente prova no domingo, para quem eu não ver, tenho certeza que eu vou ver muitos no sábado. Se você for lá no presencial, no sábado, faço questão que você vá lá, converse comigo, quero te dar um abraço, quero desejar a você uma excelente prova, tá bom? Fiquem bem, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui neste projeto, sou absolutamente feliz por ter essa oportunidade, espero que tenha servido para você se preparar. Tudo nós fizemos gratuito, está na descrição do vídeo no nosso canal de Telegram, já convidei você a curtir, já convidei você a comentar, já convidei você a se inscrever no canal, você já deve ter feito isso, você está dizendo, não aguento mais ele me enchendo o saco. Então, eu fui. Um forte abraço, fiquem bem e deixa conosco que a gente vai detonar essa porcaria dessa IBFC. Até mais!